Nos recônditos da memória, onde o tempo sussurra histórias de grandeza, ergue-se a figura imponente do Antense Futebol Clube. Este é um convite para uma viagem nas asas da nostalgia, uma reverência aos tempos de glória do futebol que floresceu em nossa querida terra. Voltemos a 1910, quando os ventos trouxeram de volta um filho notável, Manuel Muniz. Ele que outrora deixara sua marca nas terras cariocas ao fundar o São Cristóvão Futebol de Regatas, onde brilhou como criador e estrela nos campos. Agora lançava as bases do Antense Futebol Clube. De simples alicerces, ergueu-se uma equipe que, em um piscar de olhos, tornou-se destaque incontestável dos arredores. Sob a sábia orientação de Manuel Muniz, os primeiros craques brotaram, forjando histórias imortais. Nelson Silva, Moraes, Francisco Ogando Antas, Rogério Francisco, Jair Medeiros, nomes que ecoam como lendas. A posteridade testemunhou a ascensão de outros astros, como José Vieira Gomes, Tieco, Natinho, Francisco Hipólito, Joaquim Basto, Sinclair e José Vinagre. À medida que o tempo avançava, Nelson Silva, tal qual um maestro, assumiu o leme do time, desdobrando-se em jogador, treinador e com auxílio do ilustre Moraes, seu maestro auxiliar. A história prosseguia, as páginas se desdobravam e Renato de Castro Santos, ao chegar em Anta, trouxe consigo um novo capítulo juntamente com novos talentos, como Torquato, Carlinhos Itaboraí, Walter Ogando, Arnaldo, Luiz Marini, Nadir Xavier, Oscar e Isaías Dalode, Manuel Muniz Bastos, Daci Bastos, o Mulato, Acácio Vieira, Haroldo Teixeira da Silva, Guilherme Coquen, José Robertino, Virgínio Muniz, João Raposo, Antônio Francisco Muniz, Nononda e tanto outros que dariam continuidade ao legado. O Antense não era somente um time, era um celeiro de esperanças, um viveiro de jovens talentos. Nelson Silva, ao fomentar o desenvolvimento infanto-juvenil, abria as portas para um futuro brilhante, onde nomes como Tuniquinho, Teninha, Adejá e Gelinho ergueriam o estandarte do time, imortalizando a paixão pelo futebol. E o leme passou às mãos do professor Adolf Schmidt, que com maestria guiou o Antense, escrevendo um novo capítulo nas páginas da história. Sob sua batuta, surgiram estrelas como Toniquinho, o Furacão, Teninha, Adejá, Rogério Francisco Muniz, o Gelinho, Elcio Martins Bastos, Valdomero, Valdoco Ogando Antas, Paulo Sapo, Leônidas, Luiz Carlos Reis, Reimé Martins, Renato dos Santos, o Renatinho, Lino Pacheco, Romeu, Zé do Buzico, Haroldo, Nagibe, Najibinha, Aires, Rubens Francisco, Aloysio Vieira, o Jacaré, Baruti, Cícero Santos, Zé e Cílio Raposo, Dalton, Emil, Romildo, Léo, Nezinho, Dinho, Ronaldo Franga, Kida, Capixaba, Deladier, Tatal, Canide e tantos outros. O cenário se expandia e a cada partida esses nomes ganhavam vida, preenchendo os gramados com paixão e honra. Na década de 1960, Nononda atuou como jogador, treinador e diretor. Surgiram ainda jogadores como Hércules, Oberdan, Éder, César Marini, Dadinho, Tom Véi, Perna Santa, Antônio Fontoura, Jorge Coutinho, Paulo Coutinho, José Luiz da Tasso, José Luiz Matias, Jorge Cachaça, João Penemém, Baninho, Sarrinha, Paulo César do Seu Zico, Té,
Bibo, Joel e Lelei do Siloca da estação. O tempo fluía como um rio que molda a paisagem. Diretores e presidentes como José Moreira Pacheco e Rogério Francisco surgiam como pilares da trajetória do Antense, enquanto Dr. Manuel Gomes Jardim, Lincoln Miranda de Carvalho, Oscar Rezende, Renato de Castro Santos, Dr. Gaspar, Benedito Domingues Janotti, Geraldo Leite, José Miranda, Geraldo Soares do Couto, Antônio Janotti, Rubens Teixeira, João Pitts, que com suas ações ajudava a escrever o destino do clube. O Antense não foi apenas um time, foi uma lenda viva. A Era de Ouro ficou gravada nos corações e nos anais da história. Gloriosas vitórias ecoavam nos campos, permitindo-nos sonhar que aquele Antense foi um dos melhores times do interior do Rio de Janeiro. No entardecer da década de 1980, quando as cortinas caíram sobre um capítulo memorável do Antense Futebol Clube, uma nova era começou a desabrochar. O futebol não é apenas um esporte, é uma paixão que transcende o tempo e se entrelaça com a identidade de uma comunidade. Foi assim que o Ferro Velho Futebol Clube emergiu, trazendo consigo uma herança de amor pelo futebol e um compromisso inabalável com as raízes do lugar. Fundado com o mesmo espírito apaixonado que impulsionou o Antense, o Ferro Velho Futebol Clube trouxe um sopro de vida à terra que já havia testemunhado glórias memoráveis. Sob o comando de nomes como Dadinho, Lélio Jardim e José Luiz do Tasso, essa equipe marcou o início de uma nova jornada, mantendo a chama do futebol antense vivo. Durante 15 anos repletos de emoção, o Ferro Velho Futebol Clube se tornou o palco onde novas histórias foram escritas e novos heróis surgiram. Renatinho, César Marini, Hércules, Oberdan, Éber, Cabo, Lininho Barrão, Cachaça, Chibanca, Lica, Totonho, Tonvéi, Leonardo, Paulo da Sedai, Silvio Jardim, Adejar, Popó, Tedesco, Eurico, Kiko, Betinho, Fernando, Tabajara, Goducho, Russo, Vrade, Paulo Sapo, Galigal, Cabeto, Jorge Otaviano, Ademir Dias e tantos outros nomes carregaram o estandarte esportivo, representando com orgulho sua terra natal em cada partida. O campo de jogo era um teatro de sonhos, onde cada chute, cada corrida e cada grito de gol eram como notas de uma sinfonia vibrante. Os jogadores do Ferro Velho Futebol Clube, com suas camisas alvirrubras, personificaram a paixão que o futebol desperta nas veias de uma comunidade. E à medida que as páginas do tempo se voltaram, o Ferro Velho Futebol Clube desempenhou seu papel de continuador da tradição. A história não estava completa, as emoções não haviam cessado. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, pois da conclusão de um ciclo brotou uma nova jornada. O time do Pesadão emergiu como herdeiro dessa herança futebolística, sob o comando de Haroldo, Quirino, Cabinho, Renatinho, Faustão, César Marini e outros nomes que continuavam a ter seus filhos da paixão pelo futebol antense. Uma tradição não se esvai com o tempo, ela evolui, se renova e se adapta, mantendo viva a chama da identidade esportiva de um povo. O Ferro Velho Futebol Clube, com seu legado de glórias e histórias, permaneceu como um farol que iluminava o caminho para as gerações futuras. Cada jogador, cada partida, cada vitória e derrota contribuíram para moldar o panorama do futebol antense, escrevendo um enredo que ecoa nos corações e na memória daqueles que o vivenciaram. E assim, com reverência e gratidão, encerro esta homenagem ao passado glorioso do Antense Futebol Clube. AFC. 3 letras que ecoam como símbolo de triunfo. Nas veias dos antenses, pulsa o espírito de campeões, e o orgulho de ser parte dessa saga se traduz em uma torcida que faz história. O Antense, um nome que transcende o tempo, uma paixão que resiste incólume, um legado de glória e vitória.
E assim, o tempo avançou, as estações se sucederam e a história do futebol antense persistiu. Uma jornada emocional e memorável, tecida por paixão, dedicação e amor pelo esporte.